A santa paz de Deus, amados e amadas do Senhor, que a presença do nosso Deus, do bom Espírito Santo, de Jesus Cristo, te invada aí no lugarzinho onde você se encontra, te trazendo a certeza do quanto você é amado por Deus, do quanto você é amada por Deus. Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito do livro de Esther que se encontra na Bíblia. E esse livro vai nos relatar a história de duas rainhas, né? Aleluia! A primeira rainha que esse livro vai nos relatar é a rainha Vasti, a qual era casada com um rei que se chamava Assuero. A rainha Vasti era uma rainha muito bonita e era casada com esse rei. E um certo dia esse rei resolveu dar um banquete, fazer uma festa para mostrar para todos as suas riquezas, aleluia, as suas glórias. Em um determinado momento, os dias se passaram e ele resolveu fazer um convite à rainha Vasti para se pronunciar, até ele. Chamou ela para ir até ele, para mostrar ela para o povo, para exibir a beleza dela para aquele povo que estava na festa. A rainha Vasti negou o convite, não foi. Negou o convite do rei. E naquela época não podia se negar um chamado do rei. Era obrigado a ir, a cumprir. Se o rei te chamasse, você tinha que fazer aquilo que o rei tinha determinado para você fazer. E Vasti se recusou a ir naquele encontro com o rei. E ali o rei perguntou para os seus sábios o que ele deveria fazer. E os seus sábios disse: olha, você deve revogar, Vasti, você deve devolvê-la, para que as mulheres não façam isso com seus maridos. Porque se as mulheres vê que você como rei não tem autoridade com a sua esposa, todas as mulheres de todas as províncias vão pensar que elas podem agir desta mesma forma. Então, melhor é devolver Vasti. Escreva uma carta para todas as províncias avisando que por causa da desobediência de Vasti, você vai devolver ela, Vai tirar ela de rainha, vai devolver, revogar. Aleluia! E assim foi feito. E ali o rei Assuero começou a procura de uma nova esposa. Aleluia, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E começou a procura para uma nova esposa. E todo mundo ouviu falar que o rei estava procurando uma nova esposa. E prepararam as mulheres, as virgens que moravam por ali para levar até o rei, para o rei escolher. E o tio de Esther, ouviu falar disso, preparou ela e orientou ela para não dizer de onde ela vinha, qual era a sua descendência. E assim Esther fez conforme o seu tio ordenou. E passaram-se os dias e o rei escolheu Esther, porque o rei achou graça nela e o rei a escolheu. Aleluia! Só que tudo tinha um propósito de Deus, nessa escolha de Deus, porque o povo hebreu era perseguido naquela época. E Deus precisava levantar alguém para fazer algo para aquele povo. Aleluia! Então Deus levantou Esther naquele momento, naquele palácio, para falar com o rei Assuero, A diferença de Vasti para Esther é o seguinte: Vasti se recusou a ir ao encontro do rei. Esther, quando ouviu falar do que Amã estava tramando, começou um jejum, pegou as suas meninas, começou a jejuar a Deus, aleluia, durante 3 dias fez o seu jejum, e ela se encorajou e foi até o rei.
E naquele momento o rei podia decretar a sua morte, porque uma pessoa que chegasse até o rei sem ser chamado também poderia morrer. Se o rei não levantasse o seu cetro e dissesse que era bem-vindo, ali mesmo a morte viria, né? Aleluia! Mas quando Esther chegou ao rei, o rei achou graça aos seus olhos e levantou o seu cetro e disse: o que queres, Esther? Até metade do meu reino te darei. E Esther pediu para fazer um jantar e convidar Amã. E ali no jantar o rei perguntou de novo: o que queres, Esther? E Esther, com toda a sabedoria, né, disse: um jantar com Amã. E Amã se cresceu pensando que Esther estava do lado dele, né? E depois Deus tirou o sono do rei, e o rei foi procurar no livro das crônicas o que deveria fazer, cuide aquele que o rei se agrada. E daí sabemos que Mardoqueu foi honrado, mas eu quero falar para você a respeito dessas duas rainhas, né? Duas mulheres que o rei Assuero teve em sua vida. Uma não quis ir ao encontro dele, e outra foi ao encontro sem ser chamada. Aleluia! Mas a diferença dessas duas é a presença de Deus. Então eu quero te dizer que independente do momento, independente da situação, independente da circunstância, coloque sempre Deus à frente. Coloque sempre o Espírito Santo à frente de tudo que você for fazer. Porque com o nosso Deus, até aquilo que é impossível se torna possível. Até aquilo que você acha que não vai dar certo, dá certo.